Começa aqui o podcast Pensamentos Mágicos. Apresentação: Renata Flores e Ricardo Magalhães. Olá, eu sou a Renata Flores e esse é o 7º podcast da série Pensamentos Mágicos, com a coordenação e produção da Compasso Colab, o nosso convidado de sempre e muito importante, Ricardo Magalhães, e hoje o nosso tema é disciplina. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Renata. Vamos falar de um assunto de grande peso aí para a nossa evolução pessoal. Eu adoro esse assunto. Eu estava esperando pacientemente, com muita disciplina, chegar a esse assunto, Ricardo. Porque foi ela que me ajudou a me guiar, ela que me guiou nesses últimos anos e eu devo muito à minha disciplina pessoal, à minha pequena ainda evolução. Então eu vou adorar te ouvir sobre ela. Que bom. Então vou começar com a minha primeira pergunta. Disciplina, Ricardo, é uma palavra forte e acaba passando uma sensação de rigidez, né? De que é difícil a gente ser disciplinado e manter-se assim, já que a gente tem muitas dificuldades surgindo diariamente. Eu queria que você comentasse, explicando para todos nós o porquê dessa sensação e o que a gente pode fazer para a gente ser de fato disciplinado. E para concluir essa pergunta, eu queria recordar lá o nosso 3º podcast, aquele chamado Superando Limites. Manter-se disciplinado nos ajuda a superar os nossos limites? A gente já começou com as melhores perguntas. É verdade. Olha, em primeiro lugar, a palavra disciplina, ela vem do latim, né, que significa discípulos, com U, tá? Discípulos. Uhum. Que significa aqueles que seguiam o Mestre Jesus. Então surgiu a palavra disciplina por estar ligado a uma ordem, a uma norma, obedecendo a uma norma. Então, ter disciplina, muitas pessoas também acham forte essa palavra, porque diz, eu não consigo ser disciplinado, eu não tenho essa capacidade de fazer as coisas ordenadamente, dentro dos seus prazos corretos, né? Eu faço uma coisa hoje, amanhã eu faço outra, eu não tenho uma regra de conduta. Então, é uma palavra forte. No entanto, para você ter disciplina, muitas vezes você começa uma coisa praticando uma disciplina e ao longo do percurso você se perde e aí deixa de ser disciplinado, né? Então, como manter a disciplina? Como ser disciplinado? Em primeiro lugar, nós precisamos agregar um grande aliado da disciplina, que é a motivação. Quando se fala de disciplina, se nós não tivermos esse aliado, que é a motivação, a disciplina passa a ser um peso na nossa vida. Nós fazemos uma coisa assim, quase que amarrados, de mau humor, porque aquilo pesa, aquilo dificulta a nossa vida ser disciplinado. E nós só fazemos isso porque alguém vai nos cobrar, alguém está no nosso pé, como se diz, mas não fazemos porque gostamos daquilo. Por que não gostamos daquilo? Aquilo pesa, porque falta uma coisa chamada motivação. Então, quando nós agregamos a disciplina, a motivação, nós fazemos as coisas com mais leveza, com um objetivo. Nós precisamos colocar metas. Nós vamos fazer exercícios, por exemplo, físico. Aí a gente fala, não, um dia eu faço, outro dia eu não consigo fazer e tal. Faça o seguinte, 5 minutos por dia. Não vai adiantar nada 5 minutos, fazer um exercício de 5 minutos. Não vai adiantar, mas se você fizer isso todos os dias, você acaba adquirindo um hábito. E depois você só aumenta um pouquinho o tempo. É a mesma coisa a leitura. Eu não tenho tempo para ler. Tem tempo sim, só que você não se disciplinou com uma coisa chamada motivação. Motive-se. A leitura motivacional, a leitura educativa, a leitura de conhecimentos diversos. Então, crie o hábito. Então, diz um grande provérbio, primeiro nós criamos um hábito e depois o hábito nos cria. Então, cuidado com aquilo que você fica habituado em fazer, porque senão depois você vai ser o discípulo desse hábito. Então, crie o hábito. Motivado. Esse hábito motivado cria-se aquilo que nós buscamos, que é a disciplina. Então, estar disciplinado e manter-se disciplinado
necessariamente, para ser disciplinado, você precisa estar motivado, porque senão você vai cumprir regras. E cumprir regras não é a mesma coisa que disciplina. É exatamente isso que a gente estava tratando de uma outra forma, sem falar a palavra disciplina, lá no nosso podcast Superando Limites, né? Isso. A disciplina, ela realmente nos leva, é quase que um caminho natural, né? Tô certa, Ricardo? A superar os nossos limites. Exatamente. E voltando, para concluir, como você falou, a pergunta, lembrando o podcast, o terceiro, que foi Superando Limites, e você pergunta se com disciplina nós nos ajudamos a superar limites. Claro que isso tem um fator fundamental na superação dos obstáculos, superar nossos limites. Se nós não tivermos disciplina, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Por exemplo, você vai escrever um livro. Se você não tiver disciplina, você começa e não termina. Por quê? Porque tem que ter uma continuação. Tudo que você começa, você tem que acabar, porque senão fica uma coisa pela metade. Tem pessoas que têm um monte de projeto, nenhum acabado, porque falta motivação que dá o processo disciplinar. Então, quando nós estamos motivados, aí nós nos tornamos disciplinados. Por exemplo, como é que eu faço para economizar, manter a situação sob o meu domínio? Economizar para não gastar mais do que eu posso, ou gastar mais do que o necessário, por exemplo. É só a gente pensar assim, bom, eu preciso comprar um computador novo, um notebook novo, mais moderno, mais tecnologicamente avançado. Eu tenho esse aí, mas não é legal. Então você tem que economizar. Então você pensou no notebook última geração, mas para você comprar, você precisa de uma motivação, você precisa economizar. Então você cria a disciplina para poder alcançar uma coisa, uma meta. Você precisa pôr meta na sua vida, porque isso te motiva a fazer aquilo. Então eu vou economizar para poder comprar. Só economizar por economizar, sem ter um motivo, uma meta, fica difícil. Então a disciplina deixa de existir, ela perde a sua força. E aí você só é disciplinado com aquilo que você é cobrado. As regras, a conduta por regras, aí não é o legal. Então quando você disciplina por motivação, você tem mais chance, evidentemente, de alcançar a superação de limites e também continuar disciplinado. Exatamente. Ricardo, é inegável que a grande evolução tecnológica alcançou a todos nós, nos facilitando significativamente o nosso dia a dia em várias áreas da nossa sociedade. Por outro lado, também é inegável que o uso dos aparelhos eletrônicos de uma maneira geral acaba limitando a atenção de adultos e crianças no que concerne a vida de relação, né? Pais e filhos, marido e mulher também, entre amigos, inclusive a gente falou isso da última vez, no nosso último podcast. Então a gente observa cada vez menos diálogo e as conversações educativas. E isso, infelizmente, gera o distanciamento. Eu gostaria, Ricardo, que você comentasse sobre alguns problemas gerados dessa situação e também continuasse falando sobre a sua avaliação da disciplina, que é um dos princípios dos pensamentos mágicos, representada pela personagem Norminha. Não conheço essa, queria que você me apresentasse. Porque eu sei que ela tem um papel importante na solução dessa situação altamente preocupante. São muitas perguntas, hein? Vai, eu vou te lembrando ao longo do tempo, vai. Tá bom. Então, vamos lá. O processo tecnológico é inegável, é uma evolução muito significativa. Nós observamos isso assim quase que a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, uma coisa acontece e aquilo que você tinha já ficou ultrapassado. Infelizmente, não dá nem tempo a gente aprender os recursos que aquele aparelho, que aquela tecnologia nos oferece, porque já vem outra e já deixa aquela para trás. Então, essa preocupação, essa angústia, vamos dizer, essa ansiedade, a gente está participando, não perder o foco nessa situação de estar sempre atualizado e tal, muitas vezes faz com que a gente perca o foco principal da disciplina. Então, nós deixamos certas necessidades do dia a dia, da nossa vida, e nos pautamos apenas
nos movimentos tecnológicos, que dá também, é lógico, uma evolução. Nós precisamos estar antenados e ligados, conectados com essa grande evolução tecnológica. No entanto, passamos despercebidos diversas situações que nós poderíamos estar antenados também e ficamos à mercê de um processo de esquecimento, de dúvida, de falta de habilidade, porque estamos habilitados apenas no mundo chamado virtual, o mundo tecnológico, um mundo que nos dá também, é lógico, abre portas para a gente estar entrando num processo de crescimento nesse setor. Mas em outros setores, nós acabamos deixando a desejar. Então, disciplina, nesse momento, é um dos grandes aliados da nossa evolução. Disciplina para entender que não devemos nos infringir no erro de ficarmos totalmente tecnológicos ou totalmente envolvidos com essas situações do cotidiano, que é simplesmente tecnologia. Você também falou desse distanciamento, lembrando que quando nós estamos envolvidos com esse processo muito grande, nós acabamos nos distanciando dos outros assuntos da nossa vida. Chegamos em casa e parece que fica 24 horas ligado no computador, no celular, no tablet, na televisão. Volto a falar, é muito importante estarmos motivados nesse sentido. Por exemplo, eu quero que meu marido, no caso a mulher, né? Meu marido me olhe mais e perceba as minhas diferenças físicas que eu venho apresentando e tal. Então, essa é uma motivação. Porque aí como é que você tem que fazer para que ele olhe esses detalhes? Então, você vai ter que fazer com que ele perceba isso. E ele só vai perceber isso se você deixar de lado um pouco a tecnologia e dar detalhes a que ele perceba isso. Esses detalhes só você mesmo vai poder fazer. Outras coisas que a gente pode fazer no dia a dia, que é motivar um laço que nos vai fazer essa ligação, esse elo, a palavra certa é esse elo, que é justamente criar a condição para que essa disciplina nos alerte para esses processos, por exemplo, excessivo. Então, por exemplo, você está estudando demais, mas eu tenho o objetivo de fazer o meu mestrado e eu preciso estudar. Mas quem disse que estudar demais vai te garantir uma nota acima da média? O que vai te garantir uma nota acima da média e que você galgue realmente o seu mestrado é justamente a disciplina e a motivação. Então você vai se disciplinar a ter horários, momentos e estar motivada por uma coisa chamada resultado. Qual é o resultado? O que vai me gerar a minha formatura, meu licenciamento nessa questão? Então, é justamente o que eu vou ter em resultados diversos, então eu vou estar motivado. Então, essa motivação vai te dar condição de você se disciplinar. Bom, se eu quero isso, e se eu estou fazendo assim, eu não estou conseguindo, então você vai dar norte, você vai escrever, você vai ter condição de traçar caminhos muito mais capacitados do que simplesmente estudar demais. Então, tudo tem que ter uma disciplina de ação. Você também falou o que significa a Norminha, que é a personagem da Turma dos Pensamentos Mágicos no programa educacional Pensamentos Mágicos. Sim. Ela é a personagem da disciplina. Disciplina, norma, ela acabou sendo batizada de Norminha. Minha. Então, a Norminha, ela mostra para o mundo infantil, e isso pode ser desdobrado para o mundo adulto, né, que sem disciplina nós não conseguimos absolutamente alcançar as nossas metas. Mas, no entanto, sem metas não se há processo continuador da disciplina. Então, uma coisa está ligada na outra, uma coisa depende da outra. Disciplina sem motivação, ela fica quase que como se fosse uma obrigação de cumprir regras. Você não vive a disciplina. E a disciplina é um processo, é um princípio educacional. Sem disciplina, você não pode respeitar ninguém. Sem disciplina, você não pode entender que você precisa do sinal para você falar.
Sem disciplina, você não tem como economizar o seu tempo para poder usá-lo em coisas positivas. Disciplina vai te nortear no sentido de você não pode perder tempo ou dar tempo demasiado a um assunto que pouca ou nenhuma importância tem. Você assistir um filme que você sabe que ele não vai te ensinar nada e nem entretenimento vai te dar, porque você vai desligar a televisão, vai deitar e aquela energia que você absorveu é tão negativa que você vai ter um pesadelo atrás do outro. Ou seja, então, perdeu o tempo, foco. Exatamente. Aí você vai ligar o aparelho para ouvir música e é aquela música deprimida, aquela música que te retrata processos difíceis, de angústia, uma música que não te acrescenta absolutamente nada. Então a disciplina vai dizer, não, é o seguinte, você tem que ouvir músicas positivas, músicas alegres, músicas que te energizem, e você não pode perder tempo ouvindo uma coisa que você vai absorver negativamente aquilo. Então essa disciplina, conversação, por exemplo, você vai conversar com um amigo, com um parente, com um marido, com um filho, conversa que não vai te acrescentar absolutamente nada. Essa motivação de você estar sempre energizado positivamente vai te faltar na disciplina de você, olha, vamos falar sobre o nosso futuro. Vamos começar desde já a planejar esse futuro. Você não acha legal isso? Você não acha legal aquilo? Então, quer dizer, a sua conversa até nesses momentos vai ser disciplinada, vai ser uma conversa aproveitável, porque tem momentos que a gente conversa e, como diz o outro, né, é conversa jogada fora, e realmente nós estamos jogando conversa fora. E vamos partir do princípio que palavra tem força, e ela é um resultado do pensamento, e nós não podemos não perder a oportunidade de usar esse mais forte atributo de evolução, que é o pensamento, positivamente. Não vamos cometer o equívoco, o erro de ficarmos comentando coisas ruins, porque essas coisas ruins, a tendência é de se realizarem. Então, vamos ter cuidado com o que a gente fala e pensa. Então, a disciplina é também mental. Nós não podemos ficar pensando coisas ruins, fazendo pré-julgamentos de coisa que nem sabemos os motivos pelos quais eles estão acontecendo. Nós ficamos fazendo conjecturas e isso vai causando lixo mental. É como, por exemplo, um amigo às vezes disse alguma coisa que não era o de costume, a gente já fica pensando, pô, será que ele está pensando, aconteceu alguma coisa? E a gente começa conjecturando coisas que nem está acontecendo com aquele amigo nosso. Então, essas coisas, o pré-julgamento deve ser evitado com disciplina. A gente quer ficar bem? Essa é a motivação. A gente quer ficar feliz? Essa é a motivação. Então, por querermos ser felizes, nós vamos nos motivar por esse bem-estar, e aí nós vamos ter atitudes com disciplina. Próxima pergunta é extremamente atual, porque ela fala do excesso de atividades infantis nos dias de hoje. Então, alguns profissionais da pedagogia, com apoio de muitos pais, alertam para o excesso de atividades que muitas instituições de ensino impõem para os seus alunos como algo preocupante, né? Além das atividades da grade curricular dessas escolas, elas acrescentam atividades esportivas, aulas de música, idiomas, enfim, uma infinidade de atividades. No seu entendimento, Ricardo, todas essas atividades fora da grade curricular no ensino infantil, elas podem contribuir para que as crianças desenvolvam a disciplina? Ou, ao contrário, tantas atividades além da formação escolar podem prejudicar a disciplina como um dos princípios da educação desenvolvida pelo Programa Educacional Pensamentos Mágicos? É uma pergunta muito oportuna, viu, Renata? Nós precisamos entender, se você tem um filho, vai de 7, 8 anos, 5 anos, meu filho, você gosta de jogar futebol? Você ficaria feliz de participar depois das aulas, você fazer o futebol? Ah, mãe, eu adoraria. Então, aí é diferente. Você vai ter um aproveitamento de atividades. Então, ele vai fazer aquilo porque gosta. E, ao mesmo tempo, ele vai estar sendo envolvido por um processo de estar preenchendo o seu tempo com atividades positivas. Porque jogar futebol é uma atividade física importante, como é outra, natação. Dentro disso, a criança está sendo beneficiada. Mas
O que às vezes ocorre é que uma criança está fazendo aquilo, sai do futebol, aí tem o judô, porque precisa preencher o tempo. É relativo. Às vezes você está dando uma sobrecarga para a criança que ela não vai absorver aquilo positivamente. Então ela vai ficar cansada, ela aí vai comprometer o rendimento dela com as atividades escolares. Isso pode ser um perigo. Então, há que se dosar. Tudo depende da quantidade e da forma e da importância. Uma outra coisa que o programa Pensamentos Mágicos pode contribuir é dizer o seguinte: disciplina é justamente esse entendimento de você perceber para os seus filhos o que há de melhor para eles e dar a dose certa. Então, essa é um momento. E a disciplina, ele não vai aprender com muitas atividades, ele vai aprender motivado. Então, ele vai fazer o futebol porque ele está motivado. Então, é uma disciplina que ele vai extracurricular, mas que faz parte de um processo disciplinar. Então, ele sabe que de terça-feira ele tem o futebol, de quarta-feira ele tem aula de música e ele precisa se concentrar para aprender tanto um quanto o outro. Então, a disciplina, ela é movida e mantida por motivações, por metas. Você quer ser um jogador de futebol? Então, é que se perguntar para a criança. A criança não pode fazer as coisas porque o pai impõe, não, porque é bom, é bacana, você tem que... Não. E a criança avalia, ela está percebendo que você está querendo dar atividades a ela. Ela está percebendo que você não está preocupada com o sentimento de aproveitamento dela. Você muitas vezes não pergunta para ela: você está aproveitando, filho? Você está gostando do que você está fazendo? Dificilmente o pai pergunta, porque ele está envolvido com outras coisas. É muita atenção. Então, porque senão o que vai acontecer? A criança fica aborrecida, muitas vezes não fala, e ela chega no limite e ela começa a dar resultados negativos, faltando com a qualidade de atenção. Esse déficit de atenção, que muitos pais estão preocupados, ou a hiperatividade, essas coisas, muitas vezes, os pais são os culpados porque não percebem que esse déficit de atenção é que ela está absorvendo coisa que ela não tem o mínimo interesse, não estão motivadas. Então, essa disciplina cai lá embaixo porque ela não tem atenção, ela não tem foco. Então, para que você possa avaliar muitas vezes o que é, o que não é, uma coisa da outra, você tem que ter atenção. Essa atenção, ela só é adquirida com a disciplina com a motivação. Você quer seu filho feliz, é a motivação. Qual é a motivação sua? É querer seu filho feliz, eu quero meu filho feliz. Então, essa é a motivação. Eu estou sendo motivado a ver meu filho feliz. Então, para que eu possa ver meu filho feliz, eu tenho que observar o que é bom e o que não é para ele. Bom, aí você pergunta, né, dentro dessas atividades escolares, extracurricular, pode prejudicar ou pode não prejudicar, pode ser bom como pode não ser. Eu acabei respondendo no contexto da minha fala, né? Outra questão extremamente atual e importante, fundamental, na verdade, para pais e educadores. Déficit de atenção e hiperatividade infantil. Né? São assuntos muito falados no momento. Parece que houve um crescimento de crianças com essas questões. Na sua avaliação, como a gente pode descobrir se é um problema patológico ou se é um problema de educação? Então, a gente parte do princípio de que tudo depende da educação. O problema primário é a educação. Então, quer dizer, se você se envolve com a educação com E maiúsculo, como a gente sempre costuma dizer, aí você começa a diminuir a possibilidade de problemas, de conflitos, de erros. E você abre a possibilidade, a porta das possibilidades de uma série de bem-estar, de evolução, de conquistas. Então, quando nós temos um filho, e aí nós dizemos para ele, ele tem um déficit de atenção, ele não consegue se concentrar. Aí, será que é um problema patológico ou é um problema de educação? Aí a educação vai dizer o seguinte: vamos, antes de dar o veredito, né, o diagnóstico, vamos observar. Qual é a observação? É observar por que ele não se concentra, por que ele não presta atenção, qual é o problema, o que está acontecendo com ele. Então, nós começamos a avaliar minuciosamente
as suas ações dentro de um processo chamado gosto. Ele gosta de quê? Onde ele se concentra mais? É uma observação. Puxa, quando ele está lendo, Nossa Senhora, ele presta uma atenção. Por que ele presta atenção? Ele fica focado naquilo que ele está fazendo quando ele está lendo. E nas outras coisas ele não faz, porque quando ele está lendo, ele está gostando do que está fazendo. Ele quer saber o que está acontecendo ali na leitura que ele está desenvolvendo. Então, é uma coisa interessante. Então, por que não usar o mesmo recurso que ele tem quando ele está lendo e ele presta uma atenção danada com aquilo? Ninguém fala com ele, ele está ali, focado. E nas outras coisas ele perde o foco. Então, vamos usar o mesmo recurso que ele gosta de fazer quando ele lê, com as coisas que ele não gosta tanto. Por exemplo, fazer exercício de matemática. Puxa, ele não presta atenção mesmo, está sempre disperso. Então, não é um problema patológico, é um problema de educação. Então, se você percebe que ele tem situações em que ele desenvolve mais a capacidade de atenção, ele está focado, então não é um problema patológico. Você não precisa ir no psiquiatra, no psicólogo, para saber que é um problema, sim, de foco, de disciplina, de educação. Aí você traz ele para pertinho de você e você vai identificar, filho, olha, você gosta, ele não gosta? Quando você está lendo, olha que atenção você presta nisso. Então você não tem déficit de atenção, você está desfocado, meu amor. Então vamos fazer aqui uma avaliação para que a gente possa aproveitar melhor a sua inteligência, o seu processo de foco em outras coisas que você está perdido. Então, matemática você não gosta. Vamos fazer o seguinte, o que você gostaria, o que te motivaria para que você focasse nos exercícios de matemática? Ah, mamãe, eu acho que se eu descobrisse que algum exercício de matemática me melhorasse a minha capacidade com um joguinho, sei lá, como é que eu faria isso? Então você vai estar compensando uma coisa com outra. E aí você pode ter um resultado positivo. Então aí você vai disciplinar isso. Ó, filho, você não está prestando muita atenção na aula. Por isso que você, quando chega em casa, você tem um monte de dúvida. Não é porque você, na hora da aula que a professora está falando lá, você está pensando em outras coisas. Isso te tira grande parte da sua evolução, da sua produtividade. Então vamos fazer o seguinte, olha, aí você tem que trocar uma coisa por outra. Se você prestar atenção, mais atenção, chega para a professora e presta atenção, olha e percebe tudo que ela está falando. Sabe o que vai acontecer? Você, quando chegar em casa, você vai fazer as suas lições com mais rapidez, com mais evolução, e você termina muito mais rápido. E nós não ficamos aqui horas a fio para você entender o que ela te disse, o exercício está te pedindo essa atenção. Então você vai produzir melhor. Consequentemente, você vai ter um tempo mais curto de envolvimento nessas lições, você tem mais tempo com aquilo que você gosta, que é o tablet, que é um joguinho que você faz, assistir um filme que você gosta. Então ele vai estar motivado para prestar atenção numa coisa, para que essa coisa dê um resultado positivo. Então nós conseguimos identificar essas coisas. Então, os pais têm muitas responsabilidades com os filhos, né? Simplesmente ele ir para a escola e não saber como é que ele está se saindo na observação dessas aulas. Qual é o déficit de atenção? É o seu déficit de atenção e não perceber que o filho está desfocado. Então, foco, a gente tem que entender que foco depende da disciplina. A disciplina, ela é conquistada quando ela existe através de uma coisa chamada motivação. É gerada a disciplina porque para que você conquiste algo, você precisa ter disciplina. E para se manter disciplinado, você precisa estar motivado. Então, a criança deve ser observada dessa forma. E aí você identifica se a criança tem um problema patológico ou um problema simplesmente disciplinar. A patologia diz o seguinte, olha, ela não presta atenção em nada. Então aí você vai buscar recurso através de um profissional que vai, com ajuda, vai conseguindo aumentar esse foco, essa atenção com as devidas disciplinas e com aquilo que ele precisa ter mais atenção.
Então, Ricardo, a gente observa que muitos pais querem ensinar as suas crianças a disciplina e acabam cobrando sistematicamente delas essa conduta. E é um procedimento que muitas vezes é incompatível com as suas idades, né? Eles usam aqueles argumentos, tem muito pai que usa, né? É de pequeno que se ensinam as regras, né? Que se torce o... Como é que é? Tem um ditado... O pepino, enfim, eu acho muito ultrapassado isso, mas enfim, com esse argumento de que a gente tem que ensinar desde muito pequeno e disciplinar dessa maneira, que muitas vezes não é a correta, ainda pensando nessa situação, será que nossos grupos de pais, eles não estão ensinando para as crianças um comportamento sistemático como se fosse a disciplina? Não é a disciplina, mas como se fosse? É verdade, sim, isso tem sentido, o que você falou, muito sentido, porque veja, nós adultos, se nós não tivermos envolvidos com a educação, novamente a gente fala educação com E maiúsculo, sempre pensando em disciplina, respeito, confiança, todos os princípios da educação, se a gente não tiver envolvido com essa educação, nós não podemos avaliar o que nós estamos passando para nossas crianças. Olha a responsabilidade e olha o problema que nós podemos estar causando para os nossos filhos e os traumas que eles podem ter com esse processo errôneo, equivocado, que muitas vezes, sem perceber, a gente está envolvido. O que vai fazer com que a gente acerte, tenha uma atitude mais assertiva, é com a educação. Então, educados, nós vamos observar. O que é uma pessoa sistemática? Muitas vezes a pessoa tem toque, né, como se fala. Então, ele é sistemático. Ele vai deitar, mesmo que a porta esteja fechada, ele levanta e vai ver se a porta está aberta ou está fechada. Ele sabe que a porta está fechada, mas ele tem esse costume, esse hábito, ele levanta sistematicamente e vai fechar a porta. Isso é bom? Olha, desde que não te atrapalhe no processo de relacionamento, de trabalho, de evolução pessoal, tá bom, não está causando nenhum constrangimento, então não há que se preocupar. Mas existem situações em que a pessoa acaba fazendo coisas e transformando essas coisas erradas ou equivocadas ou desnecessárias ou que constrange, e elas trazem isso para o campo da normalidade. E elas justificam dizendo assim, mas isso aí eu faço porque todo mundo faz, é normal. Normal não é, é comum. Normal é ser normal. Então, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa justifica um procedimento errôneo, errado, equivocado, maldoso, irônico, dizendo que aquilo todo mundo faz. A criança absorve. A criança assimila o processo. Embora ela não fale, embora ela não se manifeste, mas ela assimilou esse processo. Isso é disciplina. Você não se disciplinou para falar e você não se disciplinou para contar uma coisa como uma coisa normal. Eu lembrei de uma vez que um amigo meu, jornalista, muito conhecido, ele me contou uma coisa muito interessante, que tem tudo a ver, retrata um pouco isso que nós pais acabamos fazendo sem querer ou sem perceber, ou porque não estamos devidamente educados para as nossas crianças e acabamos prejudicando elas. Então, esse meu amigo me contou que tinha um amigo dele que era muito rico, é um empresário com muitas empresas, um homem muito bem sucedido, e uma ocasião ele encontrou esse amigo no estacionamento de uma churrascaria aqui em São Paulo. E ele desceu do carro, encontrou o amigo, se abraçaram, faziam algum tempo que eles não se encontravam, se abraçaram e sempre a gente faz aquela pergunta costumeira, como vão as coisas? E esse meu amigo jornalista fez essa pergunta para o outro amigo, como vão as coisas? E ele respondeu, rapaz, minha vida não podia estar melhor, minhas empresas estão 100%, não posso reclamar porque graças a Deus tenho progredido dia após dia. Minha família nem se fala. Não posso dizer uma palavra contrária do bem-estar, porque todos estão bem, eu estou muito bem, minha esposa com saúde, todos nós estamos muito bem. E foram andando, ao mesmo tempo que ele ia contando, ele falando, respondendo, ele ia caminhando para dentro do restaurante. Mas antes de chegar perto da entrada do restaurante, ele parou, pensou um pouco, e respondeu para o jornalista
meu amigo, disse, olha, você me perguntou se estava tudo bem, como iam as coisas, eu te respondi. Mas tem uma coisa que anda me incomodando. E ele perguntou, o que seria isso? Posso saber? Ele falou, pode. É que você sabe que eu nunca fumei. Eu sempre fui contrário ao tabagismo. E nas minhas empresas, inclusive, eu proíbo fumarem dentro da minha empresa, né? Nos locais onde possa ter a convivência profissional. Você quer fumar, vai fumar lá fora, mas dentro não fuma. E você sabe que também nunca fumei, detesto esse hábito. Mas eu ando na rua, rapaz, de um tempo para cá, eu ando, me abaixo, quando eu vejo bitucas de cigarro, me abaixo, pego as bitucas de cigarro e coloco dentro do bolso do meu paletó. Eu faço isso compulsivamente. E isso me constrange, isso me chateia muito. Eu não sei por que eu faço isso. E o meu amigo, o jornalista, ficou parado e falou, puxa, mas que danado é isso que você está fazendo? Isso não é normal. Ele falou assim, eu não sei por que eu faço isso. Ele falou, então por que você não procura um especialista, né, que te ajude a eliminar esse procedimento, porque é uma coisa sistemática. Ele fazia aquilo sistematicamente. Descia do carro, ele ia andando do percurso do carro até o local onde ele ia olhando na rua e pegava essas bitucas e colocava no bolso do paletó. Ele falou assim para ele, por que você não vai procurar um psicólogo? Ele falou, não, que psicólogo o quê? Eu vou para a Califórnia, em Stanford, na Califórnia, e eu vou procurar o melhor psiquiatra do mundo e vou fazer uma série de sessões com ele, eu tenho certeza que eu vou voltar curado. Esse meu amigo falou, tá bom, então quando você voltar de lá, por favor, me dê notícias. E entraram para o restaurante. Enfim, passou o tempo, cerca de 6 meses, 8 meses, ele não sabe precisar quanto tempo foi, eles se encontraram no mesmo restaurante, fez a mesma pergunta, como vão as coisas? E esse amigo dele falou que estava tudo indo muito bem, saúde, as empresas estavam indo muito positivamente e não tinha do que reclamar. E esse meu amigo jornalista lembrou-se do fato e fez a pergunta. A propósito, aquele negócio que você tinha, aquele hábito, aquela situação sistemática que você tinha de ficar abaixando e pegando bituca de cigarro no chão e colocando no bolso do paletó, como é que foi lá? Você foi lá? Sim, rapaz, é verdade, eu estive na Califórnia, fiquei lá 6 meses, né, e fiz esse tratamento, olha, fiquei curado, estou completamente curado. Não tenho mais problema com esse negócio de pegar a bituca de cigarro e colocar no chão. Mas não me diga, então quer dizer que você está curado? Eles completamente. Então quer dizer que você não pega mais bituca de cigarro no chão? Senão não, eu continuo pegando bituca de cigarro no chão. Agora sem constrangimento. Peraí. Olha a situação. Então, veja, não estou fazendo nenhuma crítica à psiquiatria, mas esse psiquiatra fez esse senhor acreditar que o que ele fazia era normal. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que não é normal e nós queremos descer goela abaixo como se fosse uma situação normal. E não lidar com isso, né? E não lidar com isso. Então, ter um problema não é o problema. Ter um problema e gerar outros problemas, esse sim é um problema. Então, o problema, na verdade, não é o problema em si, mas o que ele pode estar gerando, quando nós tratamos o anormal como normal. Então, na verdade, os pais devem estar sempre atentos para o que a criança está absorvendo da conduta diária do pai e da mãe, porque depois nós não podemos cobrar aquilo que nós estamos dando o contrário para os nossos filhos. A coisa sistemática pode ser dispensável, nós precisamos trocar por disciplina. Ao invés de a gente ter esse sentimento sistemático com as coisas, a gente está policiando os nossos hábitos, substituindo um hábito que não é tão importante, bom, por um hábito mais agradável, mais importante. Então, como eu disse no começo,
primeiro nós criamos os hábitos e depois os hábitos acabam nos criando. Ricardo, para finalizar e fechar com chave de ouro todo a nossa conversa de hoje sobre disciplina e principalmente, em especial, falando da disciplina para as crianças, você pode nos ajudar a compreender e também nos orientar como ensinar as nossas crianças a disciplina sem incorrer no equívoco da incompatibilidade de tempo, que é a grande questão dos nossos tempos atuais? É verdade. Nessa pergunta que você fez, Renata, ela é muito abrangente, né? E às vezes a gente antecipa um ensinamento para uma criança que ainda não está apta, não está compatível com a idade, e ela acaba não absorvendo esse conteúdo e entende de maneira equivocada. O erro é dela? Não, o erro é nosso, porque nós não observamos isso. É aquilo que eu sempre costumo falar, lembrar, que às vezes a gente, se der uma feijoada a um recém-nascido, ele não vai ter condição de digerir todo aquele alimento. Então, a criança, ela absorve conceito, ela aprimora essa interpretação e ela reproduz aquilo que ela entendeu de fato. Então, quando nós ensinamos disciplina para a nossa criança, primeiro que é um processo educativo, educacional. A disciplina, ela não pode ser disciplina se ela não for baseada nessas condições que eu citei ao longo da conversa, que é motivação, meta, objetivos e compreensão. Muitas vezes você determina um objetivo na sua vida e não compreende por que você determinou esse objetivo, e esse objetivo é uma meta quase que impossível de ser conquistado. Então você vai se frustrando ao longo do percurso e acaba se disciplinando, perdendo a disciplina, que uma coisa que você não tinha, mas você achava que tinha, e ninguém perde aquilo que não tem. Então, o que ocorre? O ensinamento, na verdade, do programa educacional Pensamentos Mágicos é contribuir com os pais para que eles observem muito bem a data, ou seja, o momento, a época em que estão passando o processo disciplinar. O que é estar disciplinado, o que é manter disciplina e o que é ensinar sobre disciplina para uma criança de 5 anos e fazer com que ela tenha um procedimento de adulto. A criança de 5 anos, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ela está na idade, na sua época, portanto, ela não tem procedimentos de um adulto. Ela não entende igual um adulto compreende um problema, uma situação que foge ao conhecimento dela. Então, disciplina está muito relacionada ao entendimento, mas a disciplina de saber que determinadas coisas precisam serem feitas porque se tem uma motivação, uma meta, como, por exemplo, estudar. Estudar por quê? Porque precisa estudar para poder passar de ano. Quando passa de ano, vai-se para uma outra classe e assim sucessivamente. Essa motivação, através das conquistas ao longo do exercício educacional, nós devemos passar para nossas crianças. Não devemos trocar coisas, assim, por exemplo, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Porque às vezes você está trocando uma coisa de valor nenhum por uma coisa que tem um valor imenso. Então a criança tem que entender que não pode fazer uma coisa em troca de outra, muito menos uma obrigação, muito menos um dever. É isso que os pais devem estar atentos e estar sempre primando a educação pelo princípio dos valores verdadeiros. Aí nós estamos num terreno muito mais fértil de aprendizagem e de grande evolução educacional. Então hoje a gente percorreu a trajetória da disciplina. O Ricardo nos apresentou palavras-chave para falar, para lidar com a disciplina: motivação, metas, hábito, quais são os seus focos principais, criar as condições para manter a sua disciplina. Falamos também do excesso de atividades que pode prejudicar e muito a nossa disciplina e a disciplina das crianças, da atenção, que ela só é adquirida com a disciplina. Foram inúmeros braços desse assunto. Então, a minha opinião é que você ouça com muita atenção, com muita disciplina, esse podcast de hoje, que foi o 7º da nossa série de Pensamentos Mágicos, mais uma vez com o Ricardo Magalhães, aqui na Compasso Colab, ele lá na casa dele. E, Ricardo, já posso falar sobre o tema do nosso próximo podcast, o 8º? Claro, deve falar sim. Vamos falar de confiança. Esse assunto é bacana, hein, Renata?
Esse assunto é a base da nossa vida. Pois é. Mas se a gente já chegou aqui e ouviu todos esses 7 podcasts, a gente falou sobre tantas coisas importantes nesses 2 últimos, amizade e disciplina, quase que um caminho natural a gente chegar na confiança. Se nós não confiarmos nos nossos valores interiores, nas nossas habilidades e capacidades, nós não vamos sair das linhas horizontais da acomodação, infelizmente, da preguiça. Então, os nossos mais fortes entraves vão ser vencidos com confiança e determinação. Então não perca o nosso 8º podcast da série Pensamentos Mágicos, será Confiança. Eu sou a Renata Flores, te encontro na próxima. Até lá, um grande abraço. Termina aqui o podcast Pensamentos Mágicos. Apresentação Renata Flores e Ricardo Magalhães. Produção Compasso Colab.